Graça e paz, família Ibage. Esse é o nosso Ibage News, com a notícia ou com as notícias da nossa comunidade de fé. Seja bem-vindo. Atenção, queridos, vocês que são coristas. O Coral Reviver convida você a retomar agora os ensaios todas as quintas-feiras, às 19 horas. Nós estamos reunidos aqui e já começando os nossos ensaios. Se você é corista, deseja participar, tem acima de 55 anos, por favor, venha. Nós precisamos que você se some a esse grupo maravilhoso. Quinta-feira, 19 horas. Inscrições, pastor, secretaria, de segunda a sexta-feira. As queridas do Ministério Florescer, nós queremos convidar vocês para no próximo dia 19 de agosto, marque essa data, 19 de agosto, às 20 horas, todas as queridas da nossa comunidade de fé, nós teremos um tempo maravilhoso para louvar, adorar e bendizer ao Senhor, e nós convidamos você a participar conosco. O tema será Permanecendo na Videira Verdadeira, e a nossa preletora, a nossa irmã Kátia Pacheco. Um tempo imperdível. Vem estar conosco. Querida galera da nossa Juventude Ibage, nós queremos convidar vocês. O nosso último encontro no nosso congresso foi algo fantástico, foi algo tremendo, maravilhoso. E nós queremos dar continuidade nesses encontros. E para isso, nós convidamos vocês, jovens, adolescentes, a estarem conosco no dia 28 de agosto, às 19h30, para mais um encontro do nosso querido Renove. Você não pode perder essa rica, essa grande, essa maravilhosa oportunidade de celebrar, estar em comunhão e reunir essa galera. Vamos colar todo mundo aqui, dia 28 de agosto, 19h30 horas. Vem com a gente. Queridos papais e mamães da nossa comunidade de fé, como tem sido bom ter cada um de vocês conosco e principalmente trazendo também os seus filhos para poderem aprender do Senhor no nosso culto infantil. Nós queremos apenas, mais uma vez, fortalecer com você que as inscrições através do nosso aplicativo, e é necessário que você use esse veículo, estarão disponíveis para você a partir de quarta-feira, sempre no período da tarde. Então você entra lá no aplicativo, faz a inscrição do seu filho, confirma a presença e vem estar conosco. Crianças de 2 a 12 anos, tá bom? Vai ser um prazer receber as nossas lindas crianças no nosso Ministério Infantil. Vem com a gente. Queridos, para você que tem nos acompanhado aqui na nossa Ibage, chegaram as nossas Bíblias. Vai ser um prazer porque elas já estão disponíveis aqui na nossa livraria. E lembrando sempre a você, qualquer material que você adquire na nossa livraria, parte desse recurso vai ser investido em missões. Por isso é importante que você venha, visite, conheça, esteja com a gente e adquira um desses produtos para abençoar a sua vida. Se você perceber, olha que capas lindas dessas novas Bíblias. Vem, nós convidamos você, visite, conheça o espaço e nos abençoe com missões. Durante o mês de setembro, nós teremos as nossas quartas de comunhão promovida pelo Ministério de Pequenos Grupos. Serão sempre às 19h30 e nós desenvolveremos uma série imperdível, Superando os Limites. Nós aguardamos por você, desde já se prepare para poder participar. Será sempre das 19h30 às 20h30, todas as quartas de setembro. Participem! Amanhã nós iremos realizar às 19h30 uma celebração de gratidão a Deus pelo milagre que o Senhor realizou na vida do Lucas Ujeda. Toda a nossa comunidade se envolveu intercedendo por esse tempo quando ele enfrentou a Covid e a venceu para a glória do Senhor. Amanhã, às 19h30, celebração de gratidão pelo grande milagre que o Senhor realizou na vida do nosso irmão. De maneira que se um membro é honrado, se alegra, todos se alegram com ele. Eu espero por vocês então amanhã às 19h30 aqui na Ibage. Atenção homens da Ibage, no dia 26 de agosto, a última quinta desse mês, às 20 horas, nós iremos ter o nosso encontro aqui com louvor, palavra e oração. Nós teremos uma série que iniciará chamada Homem Nota 10. Quem vai ministrar é o nosso irmão Marcelo Moura e nós aguardamos por você. Queridos,
já retomamos a nossa escola bíblica discipuladora online. Todos os domingos, às 17 horas, nós temos duas classes. Uma classe de 1 aos Coríntios e trabalhando Efésios, Filipenses e Filemão. Às 9 da manhã, nós temos uma classe de teologia que também acontece no método online. Se você ainda não participa de nenhuma delas, nós convidamos vocês a acessar as nossas páginas do Instagram, porque ali vai constar os endereços eletrônicos das nossas classes. Venha participar conosco. Tem sido um tempo de grande crescimento, de grande proveito, de maturidade e relacionamento profundo em fé. Vem participar da nossa escola bíblica discipuladora. Nós agradecemos muito, porque o Espírito Santo do Senhor impulsionou você a estar conosco nessa manhã e celebrar ao Deus da nossa vida. E isso é que nós convidamos você a fazer a partir desse momento. Vem celebrar conosco. Aleluia! Que prazer imenso ter você aqui. Quero convidá-la a ficar em pé nesse instante. Como é bom poder estarmos juntos, louvando o nome do Senhor, agradecendo a Ele pela graça merecida que Ele nos deu, por causa de um amor onde nunca ninguém será capaz de provar algo desta forma, dessa tamanha magnitude, que foi o amor de Deus por mim e por você. Como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim foi o amor do Senhor Jesus por mim e por você, para que tivéssemos vida eterna. E maravilhoso amor é o amor do Senhor, e assim vamos louvá-lo. Convido você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu envolvimento em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos fez livres, ó Pai. O Senhor nos deu tanto amor, a ponto que nós pudéssemos ter vida e abundante, Pai, vida abundante, sermos livres para todos sempre, Pai, para podermos exaltar o teu nome, louvar o teu nome, como o Senhor é digno de ser louvado. Pai, obrigado por cada pessoa aqui, por cada família representada. Abençoe aqueles também que estão assistindo em suas casas, ó Pai. Que o teu amor, a tua presença, a tua graça envolva cada coração e que cada um de nós sejamos transformados em nossas vidas e em nossos relacionamentos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos louvá-lo e adorar. Celebre a Cristo. E as palmas. Maravilhoso o amor do Senhor. Cante bem forte, diga isso a Ele. Quem nos liberta da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. E toda a igreja diga forte: maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Oh, Jesus, eu canto o seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da glória,
maravilhoso amor. Aleluia. Sua graça me alcançou. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. E me deu vida abundante. Aleluia. A minha cruz levou. A sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Diga assim: santo é o rei que morreu, digno é o rei que ressuscitou. Santo é o rei que morreu, digno é o rei que ressuscitou. Santo é o rei que morreu, aleluia. Digno é o rei que ressuscitou. Santo é o rei que morreu. Santo, santo, santo amor, maravilhoso amor. Sua graça me alcançou, aleluia. Tomou meu lugar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Santo é o Senhor. Você pode dizer: maravilhoso amor, sua graça me alcançou. Tomou meu lugar. A sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Cantamos assim, pelo amor do Senhor. Graça e paz, Ibage. Sei que os dias não têm sido muito fáceis, mas a graça do Senhor, como cantamos, tem nos sustentado, amém? E nós sabemos, pelo profeta que escreveu, a partir do Senhor, dizendo a Israel: eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Eu tenho planos para realizar na tua vida. E sobre a sua casa, eu cumprirei todos os meus propósitos. Você confirma isso? Então nós recebemos de Deus todo o que Ele tem planejado para nós. Ele é o oleiro entregue a tarefa de nos moldar para o louvor de sua glória, usando cada circunstância em nossas vidas para convergir para o nosso próprio bem, nós que o amamos. Um dos textos mais lindos para mim do livro do profeta Isaías é 64:4. Nunca se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe a favor daqueles que em ti esperam. Então nós amamos a esse Deus. O pastor Ézio já nos ministrou na celebração da manhã das 9. Hoje nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Fernando Félix, e à noite, novamente, o pastor Ézio ministrará. É a nossa querida Ibage, voltando dentro desse período que a gente tem lutado tanto para acolher em Deus as nossas orações a favor de toda a população, para que todo mundo seja vacinado. Que Deus possa abençoar a sua vida e aos nossos visitantes
aqueles que estão pela primeira vez nos conhecendo, que você se sinta muito acolhido e amado dentro daquilo que a gente podia te oferecer. Essa é a igreja que abraça. A gente aguarda o dia que a gente poderá, com segurança, fazer isso novamente. Da mesma forma, nós apresentaremos nessa manhã 4 bebês. 4 presentes que Deus deu às 4 famílias que vocês conhecerão. Para a gente, um bebê é um filho, é uma herança. Ele é uma flecha que a gente dispara mais longe que a gente puder lançar com a graça divina. Filho não é peso. Eu tenho casado muitos que estão dizendo: pastor, tudo bem eu não ter filhos? Eu falei: não sei. Não ter filhos? Por quê? E aí as respostas sempre são totalmente volúveis. E uma vez eu disse para um casal: se teus pais tivessem pensado o mesmo que vocês. Filhos são herança, filhos são presente. É importante que nós os reconheçamos assim, porque a gente vai fazer isso agora juntos como comunidade. Nós vamos colocá-los nos braços do Pai. E a Emily e o Wesley vão trazer a Alice, a Daniela e o Antônio vão trazer a Caroline, o Mateus e a Beatriz vão trazer a Laura, se já estiverem aqui, e o André, a Laís, a Liz. Podem trazer seus bebês. Geralmente os pastores seguram em seus braços, mas em tempo de protocolo de segurança, nós reconhecemos que ainda não é chegado esse momento. Eu gosto demais de ficar com cheiro de bebê. E a gente aguarda, os pastores principalmente gostam muito de segurarem os bebês, mas ainda não é possível. Mas a gente quer consagrá-los a Deus mediante o desejo do coração dos pais. São os pais que dizem à igreja que desejam consagrar seus filhos. Não é a igreja que diz: olha, tem que consagrar. É uma oferta do coração dos pais, dizer a Deus: Senhor, nós o recebemos de Ti, mas nos reconhecemos totalmente incapazes de cuidar dele se o Senhor não nos ajudar. Então o que acontece nesse momento é que Deus olha para o coração dos pais, e Ele diz: vocês precisam de sabedoria? E vocês dizem: sim. Vocês precisam de força para criar o seu bebê? Sim. Então eu derramo sobre vocês toda a capacidade, e eu tomo os filhos de vocês em meus braços e vou cuidar deles. Eu fui apresentado, eu tenho 52, eu fui apresentado a Deus, e o Senhor sempre cuidou de mim. Eu apresentei os meus filhos, e o Senhor tem cuidado de cada um deles. Isso significa que ainda pesa sobre vocês, pais, a responsabilidade de ensinar os filhos de vocês, a Alice, a Liz, a Carolina e a Laura, segundo o conceito de Deus. Nunca deixem de guiar os seus filhos pelo caminho que possa conduzir o coração deles ao nosso Pai eterno. A gente tem um presente e a Lia vai entregar em nome da nossa querida Ibage. Queria entregar essas lembrancinhas em nome do Ministério Infantil, para lembrar vocês que a igreja trabalha em parceria com os pais para ajudar vocês a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe. Agora eu queria pedir a toda a Ibage que se coloque em pé, por favor. E que a Lara e a Liz sejam grandes amigas. Como é que é o nome da pequena? Laura? Lavínia. Que a Lavínia seja grande amiga da Laura. E ela é a Carol. Carol não tem irmã mais velha. Ah, é ela, ok. Então, que a Lavínia seja grande amiga, em nome de Jesus, da Carolzinha. Vamos orar. Estamos muito felizes com vocês, muito. Estendam suas mãos. Pai, muito obrigado pela vida da Alice, muito obrigado pela vida da Liz, obrigado pela vida da Laura, da Caroline, pela vida de seus pais. Estendemos nossas mãos. Ó Deus, muito obrigado. Tenho certeza que durante a gestação, cada mamãe, cada papai orou muito ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, trouxe esses bebês à existência para a Tua glória. Muito obrigado. Que
ó Deus, esses bebês cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento. E quando houver consciência entre o bem e o mal para cada um deles, ó Deus, que o Senhor os salve. Prepara, Deus, o dia da salvação de cada um desses bebês. E Pai, capacita seus pais com toda sabedoria, força, graça, recursos, parcerias, como disse a Lia, para criarem os seus filhos no Teu caminho, e que do Teu caminho nunca se apartem. Que haja saúde, ó Deus, que haja graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre cada uma dessas famílias. Nós oramos assim, certos de que o Senhor nos ouve, certos de que o Senhor fará muito mais do que pedimos nesse momento, porque o Senhor é Deus de bondade. E assim oramos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos digam amém. E que a gente aplauda ao Senhor pela vida desses bebês. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês, conte com a gente, viu? Vão em paz. Depois a gente tira foto. Depois a gente tira foto com o pastor Ézio, comigo, com familiares, pode ser? Ok, Deus abençoe. Aleluia. Que tremendo poder celebrar essa vida, né? Que tremendo poder dessa forma orar e agradecer ao Senhor Jesus por tantos pequenos que Ele tem trazido, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Aleluia. Ele tem cuidado de mim, de você, Ele tem cuidado de nós. O que tivemos aqui é uma prova do cuidado do Senhor para as nossas vidas. Nesse momento, então, eu quero convidar você a trazer os seus dízimos e as suas ofertas, enquanto cantamos essa canção que expressa completamente a verdade que o Senhor nunca esquece de nós. Amém? Então, enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar, aqui ao lado está o nosso garoto Filácio. Você pode trazer seus dízimos e as suas ofertas. E assim que você fizer, convido você a voltar para o seu lugar e a cantar conosco, se você sabe essa canção. Amém? Quero orar por você. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada lar, Pai. Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor. Sabemos que todo cuidado está no Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti. É o Senhor que me prover em nossa casa, Pai. Se existe alguém aqui, Pai, com uma dificuldade com relação ao emprego, Pai, clamamos ao Senhor pela Tua provisão. Que o Senhor traga, Pai, na casa de cada um aquilo que cada um tem necessitado, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor, Pai, nunca perde o controle de tudo aquilo que está vindo como adversidade sobre as nossas vidas. Nós confiamos no Senhor, confiamos em Ti, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoe a vida de cada irmão aqui, Pai, de cada família aqui, as famílias que estão nos assistindo pelos seus lares, em suas casas, através da internet. Abençoe a cada lar, a cada casa, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que nada foge ao Teu controle, descansamos a Ti no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com gratidão e louvor ao Senhor, que exaltamos o Teu santo nome. Amém. Que você possa então trazer, então, enquanto cantamos essa canção, amém? Desta vida destruir em Tua fé, fazendo que duvides que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida vi. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que
na história deste mundo, os meus pés já poirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Vireis outra vez, mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Vireis, diga comigo, mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Aplauda o Senhor, imagem. Ele voltará. Ele prometeu. Aleluia. Quantos aguardam a volta do Senhor Jesus? Amém. Digam isso todos os dias na oração de vocês. Senhor, eu aguardo a tua volta, porque a Bíblia diz que para todos que desejam a sua volta, bênção é destinada da parte de Deus. Eu tenho uma bênção nesta manhã, a equipe pastoral tem, em acordo com o pastor Fernando, tendo uma vaga lá na agenda dele. Todo quinto domingo lá a igreja permitiu que ele pudesse poder ministrar em outra igreja, e a gente então pode matar a saudade. Quantos que estão aqui nesta manhã, não os que estão nos acompanhando pela internet, porque não dá, mas quantos aqui nessa manhã não conhecem o pastor Fernando Félix? Está com uma mãozinha assim? Levanta assim a mão, isso. Então eu posso vou apresentar para vocês, e vou apresentar para vocês dois aí também, ok? Os demais todos já conhecem. O pastor Fernando Félix, ele foi pastor na equipe pastoral da IBAGE, já vai completar 3 meses à frente da Igreja Batista Central de Resende. Vai completar o dia 29, segundo ele. Pode vir aqui, Fê. E a gente está muito alegre de poder revê-lo. Ele é casado com a Cris. Cris está por aí, eu abracei a Cris. Cris está ali. A Cris é filha da nossa digníssima irmã Irci, nossa querida demais. E a Amanda e a Milena, não sei se elas estão aqui. Amanda e a Mileninha, cadê vocês? São as filhas do pastor Fernando. E a gente quer orar. A gente está muito feliz de ver vocês vacinadas. Eu vi lá no Instagram. Quantos já vacinaram aqui? Ok? 2ª dose, hein? Temos que tomar também, né? Nosso papel nesse processo para o coletivo. Quero orar por você, Fê. Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos rever o pastor Fernando e a sua família, que a gente ama demais. Saber que o Senhor tem mãos estendidas sobre o ministério dele na Central de Resende. E pedimos sobre, ó Deus, a Central agora de manhã e à noite. A graça do Senhor também, pela ausência do teu filho lá na condução. E pedimos que tudo que o Senhor já comunicou ao coração do pastor Fernando, ó Deus, o Senhor agora o torne um instrumento para alcançar cada um dos nossos corações aqui e aqueles queridos e queridas que nos acompanham pela internet. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
e que Ele seja exaltado por toda a eternidade. Que o povo dele, junto com os anjos do céu, formem um coro celestial, glorificando o nome do nosso eterno e bendito Senhor Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Um dia, todo joelho se dobrará, todos os joelhos em toda a história se dobrarão diante do Senhor, porque os mortos devolverão aqueles que foram tragados, e os mortos também se curvarão diante do Senhor, porque Ele não é somente Senhor dos vivos, Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, quer creiam, quer não creiam nele, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome desse Deus, desse Senhor Jesus maravilhoso. Nós estamos estudando, meditando no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A relação de Paulo com os Tessalonicenses foi intensa, apesar de curta. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você tem lá a informação de quando Paulo chega em Tessalônica e como foi truncado, como foi tenso o tempo e a experiência de Jesus, de Paulo naquela cidade. Ele teve somente a experiência de ministrar aquele povo por 3 semanas, e isso perturbou o coração do nosso querido apóstolo Paulo, de modo que essa igreja ficou ocupando a mente e a preocupação dele por um longo tempo. Por isso as 2 cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses foram os primeiros escritos do apóstolo Paulo, das suas 13 cartas confirmadas. Então, de todos os escritos de Paulo, as cartas aos Tessalonicenses foram as primeiras cartas. E ele está tratando de um assunto muito interessante acerca de dedicação, acerca de uma vida de santidade, de compromisso com Deus, com Cristo. E quando chega no capítulo 4, parece que o assunto que ele está trazendo à tona é um assunto que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está respondendo a perguntas que foram feitas por irmãos daquela igreja. Eles estavam preocupados, porque Paulo havia ministrado para aquela igreja que o Senhor Jesus voltaria como um ladrão na noite. Ele não mandaria recado, ele não diria quando viria, mas ele viria a qualquer momento. E o tempo estava passando, pessoas estavam sofrendo perseguição, e não poucos estavam morrendo, e não estavam então experimentando o retorno de Jesus. E as mesmas perguntas que se fazem hoje começaram a fazer lá, naquela igreja. Então Paulo escreve, quando ele recebe Timóteo, que ficou lá em Tessalônica, sondando a igreja, conhecendo a igreja, vendo como a igreja estava, porque Paulo teve que sair correndo de lá. Ele está em Corinto, quando ele recebe Timóteo, e Timóteo então dá um relatório de que a igreja estava firme, a igreja estava perseverando, a igreja estava confiante no Senhor, e isso então enche o coração do apóstolo Paulo de alegria, de ânimo, mas eles tinham algumas questões, algumas dúvidas, e a cabeça deles estava confusa acerca de alguns assuntos importantes. Nós vamos hoje meditar acerca de um desses assuntos, que é o retorno de Jesus e, finalmente, a chegada eterna e permanente do reino de Deus. Eles estavam preocupados, porque pais estavam morrendo, mães estavam morrendo, filhos estavam morrendo, amigos estavam morrendo, igual está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos um inimigo poderoso e invisível, querendo tragar o máximo de pessoas que ele pode. E diante de um perigo iminente, porque nós não sabemos se a gente vai sair daqui hoje e à tarde a gente vai estar contaminado ou não pelo vírus da Covid-19. Não importa se você está vacinado ou não, ele está tragando todo mundo, com vacina ou sem vacina. A grande questão é como a igreja deve então reagir diante de um inimigo tão poderoso. O que nós, como servos de Deus, precisamos fazer para que o nosso coração se aquete, se acalme? O que nós precisamos fazer para continuar marchando confiantes no Senhor? É o que Paulo vai compartilhar com a gente, e a gente vai meditar
nessa manhã. Então, queria convidar você a abrir tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler dos versos 13 até o verso 18. A ideia central dessa porção da palavra de Deus fala acerca de uma esperança encharcada, repleta de consolo. Uma esperança que consola. E o texto diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E aqui nós já temos um divisor de água tremendo. Nós estamos marchando, nós estamos vivendo num mundo que é dividido entre dois tipos de pessoas. Pessoas que têm esperança e pessoas que não têm esperança. Para que vocês não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos aqueles que morreram em Cristo. Dizemos a você pela palavra do Senhor, não foi pela palavra de alguém que testemunhou, não foi pela palavra de um apóstolo, de um discípulo. Nós dizemos a vocês pela palavra do próprio Senhor Jesus. Foi Deus quem nos garantiu. Nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que partiram, daqueles que morreram. O apóstolo Paulo gosta de usar a expressão dormiram, aqueles que dormem em Cristo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles seremos arrebatados às nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, animem uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Amado e bendito Deus, que tempo difícil nós estamos vivendo. Tempo de incerteza, Pai. Em tão pouco tempo, ó Deus, que a gente deixa de se ver, de se encontrar. A gente sabe, ó Deus, que dia a dia, irmãos queridos e amados estão partindo. Pessoas chegadas, Senhor, no nosso ciclo de amizade, não tem nem tempo de dizer adeus. Muitos estão sendo ceifados no nosso tempo, Pai. E nós queremos, ó Pai, confiantes de que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que ministra o coração do teu povo e fortalece o fraco, levanta o caído. Confiantes, ó Pai, que o Senhor é um Deus cheio de graça e de misericórdia. Nós clamamos ao Senhor que ministre graça ao coração do teu povo. Que nós saiamos daqui, nessa manhã de domingo, cheios, Senhor, repletos, saturados, Senhor, da tua graça maravilhosa, que os nossos corações sejam cheios, Senhor, do teu poder, que o teu Espírito Santo, ó Deus, ministre não somente a nós, mas que nós sejamos, Senhor, instrumentos para ministrar ao coração das pessoas ao nosso redor, que nós possamos ser testemunhas para aqueles que não têm esperança, e que o amor e a graça do Senhor se manifeste por meio da tua igreja, na nossa geração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No dia 23 de fevereiro de 155, morre um grande homem de Deus. O nome dele era Policarpo. Policarpo era ministro, ele era o pastor de Esmirna. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E o apóstolo João testemunhou firmemente da graça, do poder, da provisão, do cuidado de Deus até o seu último dia. E Policarpo, então, era uma das colunas da igreja no segundo século. Ele é uma das referências na história. Sempre que se fala de Policarpo, o testemunho desse homem foi poderoso.
Ele seguramente foi uma das ferramentas que Deus usou para levantar homens corajosos, mulheres poderosas, pregando o evangelho da graça, do amor, do perdão, da misericórdia de Deus durante a sua geração. E mesmo correndo o risco de ser ceifado, como centenas e milhares de outros cristãos, homens fiéis ao Senhor foram ceifados, servindo de alimento para os leões, servindo de treinamento para os gladiadores, servindo de iluminação para as ruas de Roma. Mesmo correndo o risco de ser morto por causa da fé, esse homem nunca, nem sequer pensou em negar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi perseguido durante muito tempo, e nesse período a igreja estava passando por apertos, a igreja estava passando por uma perseguição intensa. É dito que o sangue dos mártires regaram o chão e fertilizaram a terra no dia desses homens. Eu tenho saudade de um dia que eu nunca vivi, de um dia em que homens e mulheres não temessem a morte, não temessem a perseguição. E nós estamos vendo nesse tempo de Covid-19 crentes desesperados. Nós estamos vendo nesse dia crente que tem medo de colocar a cabeça fora da janela, porque está com medo de morrer. Tem gente que quando vê alguém conhecido atravessa na rua, porque tem medo de cumprimentar. Irmãos, a grande pergunta que eu faço é por que homens como Policarpo tiveram uma esperança tão intensa, tão convicta. Eu fui então examinar as escrituras para ver se eu encontrava alguém parecido com Policarpo. E olha só o que eu encontrei. Eu encontrei um homem lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele diz assim: falando como se eu estivesse fora de mim, eu afirmo que sou ainda mais operante no trabalho do que os falsos profetas que questionam a minha autoridade. Isso é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz assim: se eles trabalham, eu muito mais. Em prisões eu passei por muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de chicotes menos 1. 3 vezes eu fui assaltado com vara, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando no mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltos, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos de falsos irmãos que batiam nas minhas costas dizendo eu te amo, e na primeira oportunidade me esfaqueou pelas costas, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, muito mais. Irmãos, nós não passamos 1/100º do que esse homem passou na vida dele, e ele nunca fraquejou na fé, nunca fraquejou na fé. Eu espero que na manhã desse domingo, essa igreja saia com homens valorosos, mulheres valorosos, que sejam comparados com um exército poderoso do Senhor, na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que invadam o Brasil, com o testemunho de que nós pertencemos a Jesus e nada nesse mundo pode nos arrebatar da mão dele. Esse é o sonho e a realidade de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que fez Policarpo enfrentar a morte, seguramente foi ler esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como foi que Policarpo morreu? O relatório da história, o relato da história, diz que Policarpo foi preso e levaram ele então para um estádio. E no caminho as pessoas estavam tentando convencer a ele a negar a Jesus e proclamar César como Senhor. Proclama César como Senhor e a sua vida será poupada.
E no caminho, os homens ali insistindo com ele, olha, diz que César é o Senhor, isso, você não vai passar por nada disso, a gente vai livrar você de todas as acusações. E o que ele disse foi o seguinte: há 86 anos, eu tenho caminhado com esse Jesus, ele nunca me desapontou. Porque eu faria isso agora? Porque eu negaria o meu Senhor, depois de tanto tempo de fidelidade dele a mim? Os homens ficaram tão irritados com a perseverança de Policarpo, que jogaram ele para fora do carro em movimento. Ele caiu no chão e machucou os 2 joelhos, os joelhos ainda sangrando. Ele se levanta, sacode a poeira e continua caminhando até o estádio, a pé. Quando chega lá o procônsul, então, o indaga e diz assim: você confessa a César, você renega aos pagãos, porque era assim que os cristãos eram conhecidos no 1º e 2º século, porque nós não tínhamos imagens de deuses, nós não cultuávamos diversos deuses, nós cultuávamos um Deus que não tinha imagem, um Deus que não podia ter uma escultura dele, então nós éramos tidos como pagãos, ateus. E ele aponta para toda aquela multidão, e era uma multidão no estádio. Ele diz: abaixo aos ateus. E o procônsul disse: eu tenho animais aqui que podem te devorar. E ele continuou firme, testemunhando o nome do Senhor. E ele disse, e o povo então começou a gritar: queima-o, queima-o, queima-o. E o procônsul disse: se você confessar a César, eu te livro, senão eu vou te queimar. E Policarpo então se despe, ele tira toda a sua roupa. E ele só não conseguiu tirar o sapato dele, porque os 86 anos de idade dele não permitia. Então, despido de toda a roupa, os soldados foram prendê-lo na estaca, e ele disse: não precisa prender, eu não vou fugir. O mesmo Senhor que me deu força durante 80 anos da minha vida, para perseverar proclamando o reino de Deus, pregando o evangelho da graça do Senhor, também vai me sustentar nesse momento. E eles então amarraram Policarpo com as mãos nas costas e as pernas, e eles disseram que amarraram ele como um cordeiro. Era o que ele parecia que estava amarrado como um cordeiro. E o fogo foi atiçado na fogueira. E a história do martírio de Policarpo diz que a fogueira então começou a tomar corpo, mas uma redoma, o tipo de uma bolha, estava envolvendo a vida de Policarpo. O fogo batia nele e refletia, ele não estava sendo consumido pelo fogo, e as chamas cresciam, e parecia que tinha uma bola protegendo aquele homem de Deus. E então deram uma ordem para o soldado: perfura ele com a espada. E o soldado vai e perfura ele com a espada, e tamanho foi a jorrada de sangue, que caiu sobre as chamas, e a fogueira foi se dissipando gradativamente. A grande pergunta é: por que nós temos uma esperança tão marcante? O que faz um homem fazer um negócio desse? E foi o testemunho desse homem que fez com que a igreja prevalecesse. E vários outros irmãos seguiram o exemplo desse homem de Deus. Eu espero que no final da nossa reflexão do texto de 1 Tessalonicenses, você saia daqui com o mesmo desejo, com a mesma coragem, com a mesma disposição, com a mesma frieza de enfrentar a morte, confiante de que do outro lado tem alguém poderoso te esperando. Por isso não importa qual a tua idade, não importa qual a tua posição social, não importa qual é o teu sexo, não importa a tua raça, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é perfeito no teu corpo, se você tem defeito no teu corpo, não importa. O que importa é que você seja um valoroso e
corajoso testemunho de Jesus Cristo, porque aquele que derramou do amor dele sobre você, garante para você que ele está te esperando do outro lado, e que a morte não tem poder sobre aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, os que dormem, porque no conceito do apóstolo Paulo, crente não morre, crente dorme, e espera pacientemente pelo retorno do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu destaquei 3 verdades, que são verdades que você não pode duvidar, acerca do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. E é o que faz com que eu e você tenhamos coragem de enfrentar a morte e dizer para a morte, como disse o apóstolo Paulo, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? Jesus venceu a morte, e no terceiro dia, o Hades não teve poder de mantê-lo preso naquele sepulcro. E a rocha que fechava o sepulcro foi milagrosamente movida por um anjo. E o Senhor ressurge dos mortos para dizer para mim e para você, não tema! Não tema homem, não tema vírus, não tema perseguição, não tema nada. Eu venci a morte. E aqueles que creem no meu nome não morrerão eternamente. Pelo contrário, no ressoar da última trombeta, no último dia, eu os convocarei pelo nome. E todo aquele que pertence a mim não ficará prostrado de jeito nenhum. Essa é a minha esperança. Irmãos, eu já enfrentei a morte literalmente por várias vezes. Nem a minha esposa sabe quantas vezes eu enfrentei. E cada vez que eu fiquei à beira, que eu pensei que eu não ia voltar para casa, só uma coisa entristecia o meu coração. Deixar a minha esposa e as minhas filhas. Era a única coisa. Quando Paulo vai falar acerca da morte, ele diz assim, melhor é estar com Cristo, irmãos. É muito melhor estar com Cristo. Mas, pensando na igreja, pensando no reino de Deus, pensando no povo de Deus, eu fico confuso. Eu não sei se eu desejo partir e estar com Cristo, ou se eu desejo permanecer e ser ainda um pouquinho, por mais um pouco de tempo, instrumento nas mãos de Deus para abençoar o reino de Deus. Irmão, se você não pensa assim, você está perdendo tempo e oportunidade. Só existe uma razão para nós estarmos aqui, e é testemunhar poderosamente do Evangelho, da graça de Deus para toda criatura. Se não fosse por isso, nós já tínhamos sido recolhidos, porque o canto dos anjos é melhor do que o nosso. Cadê o Glauber? Desculpe, meu irmão. O louvor estava maravilhoso, não é? Sempre que eu venho aqui eu choro de emoção, porque eu fico imaginando como vai ser naquele dia, quando toda a igreja estiver reunida, e juntos, em uníssono, a gente vai estar cantando um hino de louvor e adoração ao Senhor, como deve ser aquele som maravilhoso. E quando eu venho aqui, que a gente canta junto, que a gente louva o Senhor junto, eu fico pensando, pode melhorar. Foi excelente, mas pode melhorar. No céu vai ser muito melhor do que aqui na terra. Alguém pode dizer amém? Lá no céu será muito melhor, porque será a voz, ou as vozes, de homens e de anjos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vai ser maravilhoso. Portanto, irmãos, não tenha medo, não seja imprudente. Eu não estou dizendo que você tem que ser imprudente e querer dar uma de herói enfrentando a Covid-19 de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não deve viver como um rato fugitivo com medo da morte, porque você pertence a Jesus. Os irmãos de Tessalônicas estavam primeiro com medo e depois tristes,
Com medo porque a morte era certa. E segundo, porque muitos já tinham morrido. E eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo ou o que ia acontecer com ele. Então, 3 verdades são destacadas nesse texto. E eu queria destacar para você sair daqui glorificando o nome do Senhor. E testemunhando do amor e da graça de Deus para toda e qualquer criatura que cruzar o teu caminho. Amém? Irmãos, ir num velório de um crente é lindo. Ir no velório de um crente é maravilhoso. Pastor, o senhor está louco? Não. Terrível é ir no velório de um incrédulo. Porque no velório de um incrédulo não existe esperança. Tudo que podia ser feito foi feito, agora já nada mais pode ser feito. E o incrédulo sofre com as suas perdas. Nós sofremos com o espaço que fica vazio, mas nós temos um consolo que o mundo incrédulo não tem. E essa é a primeira verdade. Está aqui, ó. O verso 13 diz assim, o verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também precisamos crer que Deus trará de volta à vida, junto com Cristo, aqueles que morreram nele. Ou seja, a ressurreição de Cristo tem que ser um conforto para mim e para você. Por quê? Porque é o único que voltou da morte para dizer, eu vim para confirmar, para reafirmar para vocês, que eu sou o Senhor dos vivos e mortos. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. De modo que aqueles que pertencem a Jesus não precisam ficar apavorados com a morte. Por quê? Porque no ressoar da última trombeta, Ele voltará. E a grande questão dos Tessalonicenses é, será que aqueles que morreram primeiro serão tratados como crentes de segunda categoria? E o apóstolo Paulo vai dizer, não, de modo nenhum. Mas nós precisamos ter a certeza do seguinte, que a morte não é o fim dessa jornada. É só uma estação temporária. A morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada. Portanto, a ressurreição de Cristo deve ser o que gera adrenalina no meu coração e no seu, para que a gente continue marchando e confirmando que Jesus é o Senhor de todo aquele que nele crê. E todos aqueles que pertencem a Jesus estarão com Ele naquele dia maravilhoso, porque assim como Ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos, nós também venceremos a morte e ressuscitaremos junto com Ele, se nós não estivermos em vida quando Ele voltar. Então, o primeiro aspecto do que nos dá coragem, daquilo que fortalece a nossa fé, a nossa confiança e a garantia que nós pertencemos ao Senhor, é que Ele morreu, mas no terceiro dia e ressuscitou. Isso é importante demais para mim e para você, porque enfrentar a morte, irmãos, nós enfrentamos todos os dias, principalmente agora, que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Nenhum de nós. Então, o que deve motivar a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa perseverança, é a fé genuína de que Jesus venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Amém? A segunda coisa que eu creio que era o que fazia Policarpo não retroceder, não vacilar. E com 86 anos de idade, aquele homem enfrentou a morte dizendo, eu pertenço ao Senhor e Ele me pertence. Nós pertencemos uns aos outros. E não tem nada que o homem possa fazer que possa mudar essa realidade. A segunda coisa é a certeza de que Jesus voltará. É o retorno de Jesus, Ele vai voltar.
Irmãos, eu amo cabelo branco, eu gosto demais. E outro dia as minhas filhas olharam para mim e falaram assim: nossa, pai, o seu cabelo está branco. E eu falei: é melanina. Com o tempo, o nosso corpo vai perdendo melanina. E é a melanina que faz a cor preta do cabelo ir embora. Então eu amo o cabelo preto, branco. Mas um dia eu vou ter os meus pretos de volta, amém, irmãos? Eu amo os meus 32 dentes, apesar de não tê-los mais. Não ter os 32, né? Tá faltando muito dente na minha boca. Mas um dia eu vou ter a terceira dentição. Alguém pode dizer amém? Eu vou ter a terceira dentição, com 32 dentes perfeitos, sem precisar de aparelho nenhum. Nenhum encavalado, nenhum com cárie, nenhum manchado, nenhum amarelado. Todos os meus dentes serão devolvidos. Nenhum fio de cabelo branco vai ter na minha cabeça. Por quê? Porque a minha vida, o meu corpo, nós seremos restaurados plenamente. Não precisamos nos preocupar se somos gordos ou magros. Não precisamos nos preocupar se temos uma vista ou duas, se temos 4, 5 dentes na boca. Não, por quê? Porque quando Jesus voltar, tudo vai ser restaurado, do jeitinho perfeito como devia ser. E vai começar pelos mortos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não vamos antes dos mortos, pelo contrário. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós seremos o quê, irmãos? Transformados. Você pode dizer? Depois nós seremos o quê, irmãos? Transformado, quer dizer, ter os dentes de volta. Ter o cabelo branco tornado em preto. Ah, pastor, mas eu era louro. Que seja louro, qual o problema? O meu era preto. Eu amo o cabelo branco, mas eu prefiro o preto, amém, irmão? Aí já disseram para mim: pastor, tinge. Eu falei: de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque as cãs na cabeça daqueles que confiam no Senhor é a sua coroa de glória, amém? A nossa coroa de glória são os cabelos brancos, a serviço do Senhor. E são para esses que esse texto foi escrito. O interessante, sabe o que é, irmãos? É que existem algumas doutrinas teológicas rodando por aí. E eu queria rapidamente dizer para você o seguinte: não dê ouvidos a essas doutrinas. Existe a doutrina que fala do sono da alma. Quem já ouviu falar? A doutrina do sono da alma, que significa o quê? Que quem morre vai ficar adormecido, sem consciência nenhuma, vai ficar lá, dormindo até o Senhor dizer, Adinalva, acorda. E Adinalva vai acordar. Não, o texto está dizendo o seguinte, que quem dorme é o nosso corpo. Quem vai para o sepulcro é o corpo. Mas a alma daqueles que morrem vão para estar junto com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar lá conscientes. Nós vamos saber exatamente o que está se passando no céu. Nós vamos desfrutar da presença do Senhor lá. Então os mortos não estão em desvantagens, irmãos, estão em vantagens. É por isso que Paulo disse: melhor é estar com o Senhor. Aquele que morre, o corpo fica descansando, mas a sua alma, o seu espírito vai para junto do Senhor, no paraíso celestial, onde Cristo está assentado à destra do Todo-Poderoso. É maravilhoso. Aí você diz assim: não, pastor, mas não é assim não. É exatamente assim. Lá em Lucas capítulo 23, Jesus está na cruz, ao lado de 2 ladrões. Um deles zombava de Jesus, dizendo: se você é quem você é, sai daqui, tira a gente. E o outro dizia: Senhor, não ouve o que ele está dizendo. Nós estamos aqui por justa causa, mas o Senhor não. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus enche o meu coração de gozo, de paz e alegria no Espírito Santo. Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Ele vai contar uma história muito parecida quando ele vai falar do rico e Lázaro. Ele vai falar de um homem que esbanjou sua vida nos prazeres desse mundo e que o coração estava distante de Deus, enquanto Lázaro vivia penando, dependendo da misericórdia. E diz que os dois morrem, um vai para o Hades, e lá ele vai sofrer conscientemente, enquanto o outro vai para o seio de Abraão, que nós chamamos do paraíso celestial, e lá ele fica desfrutando das guloseimas do céu, e eu fico imaginando se vai ter ou não a bela picanha no céu. E alguém já disse assim para mim: pastor, não vai ter picanha no céu. Eu falei: vamos parar com essa conversa, porque não estou gostando. Irmãos, aqueles que se foram, eu estava conversando com o irmão que essa semana perdeu a mãe. Ela está nos braços do Senhor, meu irmão. Ela pertence, aqueles que pertencem ao Senhor. Não é Pedro que vai estar na porta para receber. Não é Pedro. É o próprio Senhor Jesus, que vai estar lá dizendo assim: benditos, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Venha gozar daquilo que eu preparei. Na verdade, está preparado desde antes da fundação do mundo para aqueles que pertencem a mim. Portanto, aqueles que morrem em Cristo não estão em situação pior do que a nossa, mas melhor do que a nossa. Porque melhor é estar na presença do Senhor do que na frente de batalha. Ainda que, para isso, nós estejamos aqui para abençoar pessoas ao longo da nossa jornada. Por isso é difícil saber o que é melhor. Estar com Cristo, desfrutando daquela picanha celestial. E se a picanha maturada aqui embaixo é boa, imagina lá em cima. Eu não vou ficar desapontado se não tiver, porque seguramente o Senhor vai colocar alguma coisa muito melhor no lugar. E o banquete celestial vai ser completo e perfeito para mim e para você. Paulo vai dizer o seguinte: nós vamos nos encontrar de novo, porque quando o Senhor voltar, ao ressoar da última trombeta, Ele vem junto com as suas miríades de anjos, e todos aqueles que dormiram no Senhor, as almas deles estão vindo junto com Ele, e Ele vai ficar lá nos ares. Então os corpos que morreram receberão as suas almas novamente, eles ressuscitarão, e nós seremos transformados, e teremos o que de volta? Os nossos dentes de volta. Os nossos dentes de volta. E aí você vai falar assim: pastor, você está com um problema no dente? Estou. Caiu uma obturação minha. Caiu uma obturação minha essa semana. Eu falei: meu Deus, está na hora do Senhor voltar. Porque eu tenho irmãos aqui, tem o Fernando, outros irmãos que são dentistas. Eu amo vocês, mas eu odeio aquele aparelhinho. Eu odeio aquele negócio. Então eu preferi uma terceira dentição. Amém, irmãos? Eu fico imaginando como é que vai ser. De verdade, André. Eu fico imaginando, será que todos os meus dentes vão cair de uma vez? E os outros vão nascer de novo? Ou será que são esses dentes? Não sei. E você vai dizer assim: o pastor está influenciado pela obturação dele que caiu. O apóstolo Paulo diz para a gente que é o seguinte: as almas daqueles que morreram em Cristo virão junto com Ele. E os corpos receberão de volta as suas almas. Eles serão glorificados e nós também. E nos encontraremos com o nosso general nos ares. Amém? Essa é uma figura que o apóstolo Paulo está usando. Que figura? É a figura de um general que está voltando da batalha vitorioso. O general está voltando da batalha vitorioso, ele ganhou a guerra. Ele está então com os seus cativos, com os seus soldados vitoriosos, voltando. E era costume naquele tempo, que o general ficasse fora da cidade, para receber os seus súditos, e juntos eles entrassem novamente na cidade. E é esse o termo, essa figura que o apóstolo Paulo está usando aqui. Tem aqueles que já foram, e tem aqueles que ficaram, mas nenhum vai entrar na cidade antes do outro. Todos vão se encontrar com o grande general.
E junto com eles, com ele e com os outros, nós viveremos por toda a eternidade no meu terceiro princípio, que é a verdade do reino de Cristo, que não terá fim. Não teremos rugas. Irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Mas, por favor, não contem para ninguém, para não me humilhar na frente de ninguém. Lá em Resende, o pessoal é fitness, já ouviu falar? Da visão, o pessoal é fitness, o pessoal gosta de ciclismo, sabe? Bicicleta. E eu comprei 4, irmãos. 4 bicicletas, uma para cada um lá em casa. E eu falei assim, agora a gente vai ser fitness. Vamos ser fitness, vamos pedalar. E aí eu peguei a minha bicicleta, a Amanda pegou a dela, e a gente estava fazendo alguns ajustes lá em casa. Falta uma torneira, uma borracha não sei onde, a mangueira do gás. E eu falei, Amanda, vamos lá comprar a mangueira do gás, você vai comigo para tomar conta da bicicleta, porque aqui, sabe como que é, Rio de Janeiro, né? Medo, né? Resende é maravilhoso, tá, irmãos? Quando vocês quiserem visitar Resende, a gente faz um tour com vocês por lá, mas é maravilhoso. É um lugar tranquilo. Só para você ter ideia, lá no quintal da nossa casa tem galinha d'Angola. 5 galinhas d'Angola. Todos os dias, quando eu saio do carro, a galinha d'Angola sai correndo atrás do carro. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Falei, meu Deus. Ou essa galinha d'Angola é crente, não é? Ele está dizendo, né, abençoado seja o seu dia. Ou então ela está dizendo assim, me coma, me coma, me coma. Me coma. E eu falei assim, nós vamos agora ser geração fitness aqui em casa, e nós vamos então pedalar a bicicleta. E eu peguei a minha bicicleta, e a Amanda pegou a dela, mas ela leva vantagem, porque a dela é de alumínio, a minha é de ferro. Então assim, depois de 10 minutos pedalando, eu estava perguntando, de onde veio tanta língua, meu Deus? A minha já estava aqui. Minha língua já estava aqui batendo no umbigo, né? E eu, meu Deus, e aquela bicicleta pesada, eu nunca tinha visto nada na minha vida igual aquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí depois que eu lembrei dos cabelos brancos. A nossa mente continua jovem, mas o corpo já não é mais o mesmo. O que anima o meu coração é saber que virá um reino eterno, aonde não haverá nem ruga, nem fraqueza, nem choro, nem dor. Só um amor eterno, que todos aqueles que pertencem ao Senhor poderão desfrutar. Nós pertencemos a Jesus, e nem os mortos, nem os vivos, quando Ele estiver voltando, terá vantagem um sobre o outro. Pelo contrário, nós veremos os nossos queridos que se foram, mãe, pais, filhos, irmãos, amigos, irmãos em Cristo, que todos se reunirão novamente, sem máscara, sem medo de se abraçar. Nós estaremos juntos novamente por toda a eternidade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você acredita nisso de verdade, eu queria que você saísse daqui jubilando de alegria. Desfrute da graça de Deus, desfrute do amor do Senhor e não tema os perigos. Na verdade, olhe os perigos como oportunidade de enfrentar situações difíceis por amor do nome do Senhor. E Ele, no tempo devido, no tempo adequado, há de recompensar cada um daqueles que no seu nome enfrentar todos os tipos de problema, para compartilhar e expandir o Evangelho da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Se você é desses que não vê a hora de Jesus voltar, eu confesso que depois que eu estudei esse texto, eu sempre estava naquela, eu não queria morrer, tá, irmãos? Eu também não quero, eu não gosto da morte, eu odeio a morte. E eu estava sempre dizendo, disse isso para o Marcos Davi várias vezes, eu queria que Jesus voltasse quando eu estivesse em vida, eu não queria morrer. Mas, irmão, não vai ter diferença nenhuma.
não vai ter diferença nenhuma. Aliás, eu fico imaginando as almas daqueles que estiverem voltando com Jesus, assim ó, alegres, dizendo, vou ter o corpo de volta. E quando o corpo vier, vem com o que, irmãos? Com toda a dentição completa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é desse que acredita no amor, na ressurreição, no retorno e no reino eterno do Senhor, fica de pé. Nós vamos terminar esse culto com um cântico de louvor que exalta o nome do Senhor e que expressa a nossa confiança, a nossa fé, a segurança que nós temos no nome precioso, nome que é sobre todo nome. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nele nós podemos confiar. No trono, sempre reinando, soberano. É para você cantar também, tá bom? Anjos cantando, homens louvando, Deus reunidos com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subirei, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Diga, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará para buscar a mim e a você. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Receba aqui um grande abraço da Igreja Batista Central em Resende, a sua igreja irmã. Que se você tiver a oportunidade de nos visitar indo para o Rio de Janeiro, teremos o maior prazer de receber vocês lá, assim como vocês têm recebido gente de Resende aqui na IBAGE. Queria orar com vocês, agradecendo esse momento junto, esse tempo maravilhoso. Que essa palavra penetre na sua mente
e no seu coração, e que te dê uma semana rica, abençoada na presença do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações, o poder, a sabedoria e o discernimento do Espírito de Deus esteja comigo, com a IBAGE, com a IBCR, com a Igreja do Senhor espalhada por todo mundo, hoje e por toda a eternidade. Você diz: louvado seja o nome do Senhor. Boa semana, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.